Bom dia, meus amigos. A paz de Deus e a graça do Senhor Jesus Cristo esteja com todos vós. Deus está dando a graça de mais uma vez neste dia aproveitar esta bela oportunidade e gravar mais um dos meus vídeos, que neste dia terá o número 58 e o título do vídeo é Meu Diário do dia 29 de outubro de 2025. Glória a Deus. Amados irmãos e amigos do Feite, né? Que hoje estão aniversariando no dia de hoje. Neste dia, irmão, dia 29, foi escrito muitas coisas maravilhosas que aconteceu no dia 29 de outubro. Muito mais de 10 amigos meus que nasceram nesse dia, né? E hoje estão vivos, estão se alegrando todos os dias, como os passarinhos. Como no nosso meio, na igreja que eu faço parte, nós não comemoramos, não faz ter muita assim, alegoria com aniversário. Participamos, né, de aniversário porque está escrito: chorai com os que choram e se alegrarmos com os que se alegram. Está escrito, né? E nós participamos de aniversário. Com sabedoria, com entendimento. E uma das maneiras que o velho encontrou para me comunicar com os meus amigos, porque no Feite, irmão, eu tenho 5.000 amigos inscritos como meus amigos. Só que diz que são meus amigos, mas tem uma boa parte que é, né? Uns nunca se comunicaram comigo, nunca nem disseram para mim que Deus é bom. E ultimamente eu tenho feito um teste com meus amigos, que muitos destes meus amigos, ele tem canal no YouTube, né? Tem o seu canal no YouTube, como o velhinho, né? Não tem prática para internet, o velhinho tem dificuldade de se comunicar-se. Mas Deus deu a graça de uma maneira que eu encontrei, com o auxílio do Feite, foi aproveitar o dia que meus amigos estão aniversariando, que hoje tem 12, viu, aniversariando. Eu aproveitar esta data e o mais antigo, o mais velho, né? Geralmente eu uso o mais velho, né? A homenagem é para o mais velho. Mas como hoje, por coincidência, aparece uma personagem, uma pessoa, nosso irmão na fé, de muita influência aqui no YouTube, né? Ele tem um canal no YouTube, vou falar o nome dele, né? Eu estou falando do irmão Emílio Coutinho, é nosso irmão na fé, é nosso irmão na fé, e hoje ele está completando 55 anos. Ele nasceu em Curitiba, no estado do Paraná, é nosso irmão na fé, é um teólogo, é um professor em letra, graduado. Olha, o currículo dele, eu não vou falar aqui para muitas pessoas não ficarem com a inveja dele. O currículo dele é muito importante. E ele também é escritor de um livro, né? Ele é escritor, ele escreveu vários livros. Mas o mais importante, para mim, né? Que ele escreveu
É que ele se preocupou a história dele é engraçada, a história do Emílio Coutinho. Tem algo a ver comigo, né? Por que, irmão? Tem algo a ver comigo. Porque na época que Deus me chamou na graça, não se ouvia falar na CCB. E a congregação passou 100 anos no anonimato. A gente não poderia falar nem no nome da congregação. Nem ouvia falar, nem podia falar. E ficou assim 100 anos. Como uma noiva ficou se preparando 100 anos até chegar à estatura do seu casamento. Assim foi a congregação, irmão. Assim foi a congregação. Olha, a congregação só tornou-se conhecida por causa dos críticos. Os críticos, depois do ano 2000, não sabia falar em crítico. Até os institutos de pesquisas não colocavam o nome da congregação cristã. Veja bem, até 2000. Quem primeiro escreveu uma matéria de suas pesquisas foi o IPC, Instituto de Pesquisas Cristãs, em 1999, e lançaram uma pesquisa a respeito da congregação e colocaram o título que a congregação é assim, um movimento contraditório. Irmão, e essa revista foi uma publicidade tão grande, dessa revista, tão grande, que muitos vieram pesquisar a congregação, mesmo que eles fizeram uma crítica. Mas a crítica foi feita um tiro que saiu pela culatra. Fizeram uma crítica da congregação. Alguma coisa que eles acrescentaram, né? Porque os críticos, eles sempre acrescentam alguma coisa. Irmão, mas serviu de publicidade para a congregação. A publicidade foi tanta que temos irmãos nossos que eram pastores e se converteu através dessa revista, viu? A matéria da revista chama Defesa da Fé. Foi de 1999 que foi publicada. A publicidade foi tanta que a revista saiu de publicação. Depois voltar de novo. Com outro nome, com outro título, outra organização, mas saiu. Ela não saiu dos coisas. Bem. Mas Deus sabia, irmão, deste acontecimento que tinha de acontecer hoje. Dessa sabedoria humana, né? Das que vinha acontecer nesses últimos dias. Deus, que é dono do ouro e da prata, ele é conhecedor de tudo e sabe de tudo, e nada aqui da terra acontece sem a permissão do Todo-Poderoso. Aí o Senhor permitiu de os críticos fizeram a história da nossa congregação, mas fizeram errado. E sempre eu pesquisei também, aproveitando a carona dos críticos, e analisava, e Deus me dava um entendimento como as coisas eram. E Deus, quando nos preparou, que o irmão Emílio Coutinho, lá nos Estados Unidos, um irmão universitário, e Deus chamou ele na graça, e quando logo que chegou, ele viu que não tinha nada escrito, ele começou. Bem, quem quiser saber do testemunho vivo do irmão Emílio Coutinho, compra o livro dele. Não é muito fácil. Ele disse aí numa entrevista que o livro dele era o valor de 2 pizzas. O livro dele. Realmente o livro dele
não é muito caro. Vamos dizer assim, que o livro dele é numa base assim de $10. Cada um que veja $10 de quanto custa e é o valor do livro do irmão. Mas ele dando aqui uma entrevista no podcast, ele foi muito feliz. Ele disse, olha, quem não puder comprar o meu livro, não se preocupe não, que a sua salvação não vai depender deste livro. Este livro é só para as pessoas que querem ter um certo conhecimento. Boa coisa faz adquirindo esse livro, mas para a sua salvação não me foi nada. Glória a Deus. Não é igual os críticos. Os críticos dizem que quem não tem conhecimento. Já disseram para mim que eu era um analfabíblico e para me salvar eu tinha de comprar livros, como tem irmão que tem 18 mil livros na sua estante. Ele falou aqui também na internet. O irmão da fé, empresário. Louva a Deus por ele, viu, irmão? Poder ser chamado desse empresário, né? Mas ele falou uma coisa que eu achei engraçada. Ele disse que tinha 18 mil livros na sua estante, irmão. Já tinha lido alguns principais, mas se ele chegar até 100 anos de vida, e toda semana ele lendo 5 livros, toda semana, não dava ainda para ler os 18 mil livros. Ele quis dizer que ele ia-se embora e não lia o livro que ele possui. Tudo bem com o livro do irmão. Com os 18 mil livros do irmão. Bem, mas o irmão Emílio Coutinho, o livro dele é esse aqui, ó. O livro dele. Livro da história da congregação, dos primórdios da colônia italiana em Chicago, no século XIX. Uma reunificação das igrejas da fé e doutrina no ano de 1980. Quer dizer que em 1980 se organizou tudo direitinho, né, irmão? 1980, Deus preparou que tudo se organizou. E quem desejar o livro do irmão Emílio Coutinho é muito fácil, é só pesquisar é só escrever no celular. Livro de história da congregação cristã do irmão Emílio Coutinho. Cuidado, viu? Cuidado que existe outro historiador que diz que é editor de livro também e se chama também Coutinho. Só que existe uma diferença. Esse Emílio Coutinho, aqui deste livro, ele pode dizer que o pudim é gostoso, porque ele provou do pudim. Quem não provar desse pudim, não pode dizer que ele é gostoso, nunca comeu dele, não pode. É a mesma coisa do outro autor do livro, viu? O outro autor do livro, para melhor, qualquer autor de qualquer livro que fale sobre a congregação, que ele não seja batizado na congregação e defender o Conselho dos Anciões, pode refutar este editor e o seu livro também, viu? Pode refutar o livro dele, porque tem de obedecer o Conselho dos Anciões. Olha, o irmão Emílio Coutinho lhe perguntaram sobre os pontos de doutrina desse primeiro, que houve aquela mudança que a Bíblia contém, ele explicou direitinho.
Ele falou que se fosse por ele não mexia neste ponto que a Bíblia, que tem escrito, o primeiro ponto de doutrina. Cremos na inteira Bíblia e aceitamos-lo como contendo, com 2 pontinhos, a infalível palavra de Deus. Ele falou, irmão Emílio Coutinho, se fosse com ele não mudava, né? Mas como foi mudado, Deus preparou que foi mudado, existe aí um grande motivo, né? E o irmão Coutinho foi muito feliz desta parte aí, né? Sabe por que Emílio Coutinho foi feliz desta parte? Porque ele respeitou o conselho dos anciões. Irmão, a glória do rei Davi foi ele respeitar o ministério. Todos viventes que estão aqui na terra, que obedecem o conselho dos anciões, estão obedecendo o ministério, estão obedecendo a Bíblia Sagrada, estão obedecendo a Bíblia, a palavra de Deus. E o rei Davi, assim como o rei Davi foi abençoado e o seu ministério confirmado pelo seu respeito ao ministério, pela sua obediência à palavra que Deus dava na boca dos profetas, ele sempre respeitou, mesmo uma palavra dura que falava para ele respeitou, boa é a palavra do Senhor, ele respeitou a palavra, Deus honrou ele. E aqui na terra, todos que honrarem a palavra de Deus, quem desrespeita o ministério, está desrespeitando a Bíblia. Porque na Bíblia está escrito, honrai e temei os vossos pastores. Quem não honra, nem respeita aquele que está lá na frente, presidindo o seu culto, que é uma homenagem a Deus, ele não respeita Deus, não respeita o ministério, não respeita nem ele mesmo como pessoa, como um crente. Crente é que crê em Deus. Crente é que crê na doutrina, quem crê na doutrina crê em Deus. Bem, é o vídeo de hoje, né, irmão, que já vai para 18 minutos de vídeo, né? Os demais irmãos que estão aniversariando hoje, eu não citei o nome dele, né? Mas se quiser saber, é só ter no rodapé deste vídeo. Comente no comentário deste vídeo. Comente o dia que você nasceu, o seu nome, o nome da cidade que você nasceu, que no próximo ano Deus vai dar a graça de outro dia, ou qualquer um aniversariante. Pode comentar aí que Deus vai dar a graça de você ser incluído no livro, no meu livro de história, no meu diário, né? No diário do velhinho. No diário do velhinho, né? É o vídeo de hoje. E Deus seja louvado. Amém.